Boa noite, amigos. Mais uma vez estamos aqui com a live do Parque Online. Hoje vamos falar sobre toxinas botulínicas com o Dr. Alex. Opa, Alisson. Olá, boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Vamos dar um início à nossa live sobre, toxinas botulínicas. É um tema muito bom para a gente começar nosso bate-papo hoje à noite. Exatamente. Eu pensava que a live ia ser com a Neila, por isso que eu estava falando com você e chamando de Neila, viu? Peço perdão. Tranquilo, ia ser com ela também, mas ela deu não ficou, digamos assim, entrou em off. Há pouco Ah, sim, distante, então eu assumi. tá certo. Mas tudo bem. Então, se o senhor já pode começar a falar para a gente um pouco sobre esse tema. Tá. Então a gente combinou de falar, na verdade, hoje sobre toxina botulínica e o uso na doença de Parkinson, né? Exatamente. A gente a gente não veio aqui só para falar exclusivamente sobre isso. A gente pode falar sobre Parkinson e sobre toxina botulínica, que os dois são temas bastante amplos, não é verdade? A Verdade. doença de Parkinson, a doença de Parkinson, ela é uma doença que pode afetar pessoas de qualquer idade, né? Então, desde pacientes jovens, apesar de ser menos comum, até pacientes mais idosos, o que é o mais comum, né? O que todo mundo conhece, né? A doença de Parkinson ela é caracterizada pela lentidão dos movimentos, que é chamado de bradicinesia, associado com pelo menos um dos outros dois sintomas, ou rigidez de repouso, rigidez plástica, né, que é uma rigidez nos movimentos, quando a gente vai movimentar o músculo do paciente está duro, está rígido, ou a tremor de repouso. Então, tem esses sintomas, essa tríade de sintomas, que são os sintomas mais comuns da doença de Parkinson. Quando a gente fala nesses sintomas, a gente está falando de uma síndrome, na verdade, de um parkinsonismo. A causa mais comum de parkinsonismo é a doença de Parkinson, mas existem outras causas de parkinsonismo também. Por exemplo, secundário à medicação, ao uso de drogas, a uma infecção no sistema nervoso central, etc. A uma neoplasia, por exemplo, também, né? E também existem outras doenças que não a doença de Parkinson, que são doenças neurodegenerativas também, que podem causar esses sintomas. Então, a gente vai falar hoje não apenas da doença de Parkinson, mas também dessas outras doenças que elas apresentam sintomas atípicos para a doença de Parkinson. Por exemplo, a atrofia de múltiplos sistemas é um exemplo também, né, de uma outra doença neurodegenerativa que cursa. Ela tem desautonomias, então o paciente tem quedas muito grandes de pressão arterial, ele tem impotência sexual, ele tem diarreias associadas com constipação. Então, tem outros sintomas que não são comuns na doença de Parkinson, pelo menos nas fases iniciais. Paralisia supranuclear progressiva é uma que apresenta uma distonia cervical. O paciente tem um pescoço, fica repuxado para trás, com quedas precoces e com a dificuldade de movimentar os olhos lá para cima e lá para baixo, então na vertical, né? E existem outras doenças neurodegenerativas ainda. A degeneração córtico-basal, que é uma que vai parecer que o paciente tem metade de um lado tem Parkinson, a outra metade parece ter tido um AVC. Ele não teve um AVC, mas quando você olha, aparenta ter. E, para finalizar, a demência por corpúsculos de Levy. Ela é uma doença que
como o próprio nome já fala, né, o paciente apresenta demência precoce. Então, já desde o primeiro ano, o paciente apresenta demência e ele tem alucinações visuais muito nítidas, diferentemente de quando isso surge no Parkinson, que é mais pouco visualmente não é nítido na doença de Parkinson, né? Então, na demência por corpúsculo de Levy, o paciente ele vê um senhor de barba com um cajado na mão, de uma roupa vermelha, ele dá detalhes. Quando ocorre na doença de Parkinson, o paciente não tem tantos detalhes. Ele diz que parece que tem uma pessoa ali, ele não sabe se é uma cortina ou se é a sombra de uma pessoa. Parece que ele viu um bicho correndo, mas não sabe dizer qual. No Levy, o paciente fala que viu uma cobra da cabeça vermelha cuspindo fogo, porque é bem detalhado. Então, a gente tem 5 doenças aqui, que são doenças neurodegenerativas, e elas são clássicas dos distúrbios do movimento, e elas podem apresentar múltiplos distúrbios do movimento, os quais se beneficiam de toxina botulínica. Por isso que a especialidade de distúrbios do movimento, o médico já aprende a aplicação de toxina botulínica ao mesmo tempo que faz distúrbios do movimento, porque elas duas estão muito ligadas entre si nos sintomas das doenças, né? Mas falando especificamente da doença de Parkinson. A doença de Parkinson, ela tem a fase leve, em que a resposta à medicação ela é ótima, o paciente toma o remédio 3, 4 vezes ou 5 vezes ao dia e ele sente o efeito da medicação constante ao longo do dia, ele não se queixa muito. Dali a 6 meses é que piora um pouquinho, ele vai lá, o médico ajusta, volta novamente a ficar aquela coisa constante, aquela coisa boa, né? Em seguida ele vai para uma fase moderada. Nessa fase moderada, o paciente ele começa a ter, ele percebe o efeito da medicação quando inicia, ficando por um período e depois acabando o efeito da medicação antes da próxima tomada. E no pico da medicação, ele pode ter movimentos anormais, chamados de cinesias, que é o paciente ficar fazendo movimentos demais, muito hipercinético, né, movimentos aleatórios, são chamados de discinesia. Essa é a discinesia mais clássica. Na fase avançada da doença, o paciente com doença de Parkinson, ele costuma ter demências, quedas, instabilidade postural, necessidade de ficar acamado, e aí é quando ele vai ter um quadro, por exemplo, de uma broncopneumonia aspirativa e pode evoluir com complicações dessa broncopneumonia pela imobilidade. Então, a evolução da doença de Parkinson ela é mais ou menos característica. Quando o paciente evolui dessa forma mais ou menos característica, a gente fecha o diagnóstico dele dizendo que aquele parkinsonismo que ele apresenta é por doença de Parkinson, que é a hipótese mais provável. Quando o paciente foge dessa evolução característica, é que a gente vai para as outras doenças que são menos comuns, né, como eu falei, e aí são nelas, inclusive, que a gente tem mais sintomas que são possíveis de tratar com a toxina botulínica, inclusive, né? Mas tanto numa como nas outras, a gente vai ter essa possibilidade. Esses pacientes, eles, pela lentidão dos movimentos, eles podem não deglutir a saliva conforme a gente deglute normalmente. Então, a cada instante, a gente está engolindo a nossa própria saliva, né? Que a gente está produzindo. O paciente com Parkinson, pela lentidão dos movimentos, ele pode ter dificuldade na deglutição, e aí começa a cair saliva pelo canto da boca, e a gente aumenta a medicação, e mesmo assim, às vezes, não consegue melhorar esse sintoma. Uma das aplicações da toxina botulínica é a gente fazer a aplicação nas parótidas. Raramente a gente vai utilizar as glândulas submandibulares, que são glândulas salivares, né, que produzem a saliva. Ela está sendo produzida numa velocidade normal, ela não está sendo produzida em excesso. Mas a gente diminui a produção, já que ele não está conseguindo deglutir na mesma velocidade que uma pessoa que não tem a doença, né? Então essa é uma das primeiras utilidades. Em algumas das doenças neurodegenerativas, elas podem ocorrer muito precocemente e já serem de difícil tratamento já no início. Mas na doença de Parkinson, geralmente, vai ser um pouco mais tardio, vai ser mais das fases avançadas. Outra utilidade da toxina botulínica nos parkinsonismos é quando o paciente apresenta distonias.
Distonia é um distúrbio do movimento em que o paciente ele faz uma postura anormal. Então, por exemplo, ele pode ter uma distonia cervical que a contração muscular fica girando a cabeça dele, tá? Na PSP, como eu falei anteriormente, o paciente tem uma distonia cervical em retrocolo. A cabeça dele fica sendo fletida para trás. Então, a gente pode fazer a aplicação nos músculos cervicais que fazem essa flexão excessiva para normalizar a posição da cabeça do paciente. Algumas distonias podem ocorrer nos parkinsonismos do mesmo jeito que a discinesia acontece. A distonia ela pode ser uma discinesia induzida pela levodopa. Então, eu falei lá que, numa determinada fase, o paciente toma a levodopa, começa a sentir o efeito dela fazendo, aí fica bem, e aqui no ápice da dose ele tem uma discinesia, geralmente aqueles movimentos hipercinéticos, né? Essa discinesia, ela pode ocorrer aqui no ápice da dose, ela pode ocorrer próximo às tomadas da medicação, ela pode ocorrer em horários não previsíveis. E além de ser esses movimentos hipercinéticos, fazendo como se fosse uma dança, até por isso que chama de coreia, tá? Vem do grego dança. O paciente ele pode ter também, no lugar da coreia, uma distonia. Uma distonia. Essa distonia, ela tipicamente pode ser nos membros inferiores, ocorrendo logo ao acordar. Então, às vezes, a gente tenta fazer ajustes nas medicações no pé esquerdo, como falar, eu tenho distonia no pé esquerdo pela manhã. Exatamente, é esse tipo de distonia aí que ocorre em decorrência do uso da medicação. A gente pode tentar ajustar os medicamentos. A primeira forma de tratamento é fazer o ajuste adequado dos medicamentos para ver se o paciente evita aquela dor, aquele movimento torto no pé durante a manhã. Se não conseguir resolver com os medicamentos que já são utilizados, com os ajustes, seria mais uma indicação da aplicação da toxina também, tá certo? Uma outra forma de situação, uma outra situação em que o paciente apresenta uma necessidade de toxina é o bruxismo. O bruxismo ele pode ocorrer não só nos parkinsonismos, qualquer pessoa, geralmente as ansiosas, podem apresentar, que é o ranger de dentes, né? O paciente durante a noite fica rangendo os dentes. Quando a gente vai ver, os dentes são todos lixados, todos da mesma altura, porque ele passa a noite rangendo os dentes um contra os outros, e aí fica tudo bem lisinho, né? Isso é comum em pacientes ansiosos. A gente precisa tratar a ansiedade, a gente precisa fazer a higiene do sono adequada, melhorar o tratamento medicamentoso do paciente. Caso isso tudo não resolva, inclusive com medicamentos para ansiedade, mais uma aplicação é a aplicação no músculo masseter, que é aqui, fica próximo à glândula parótida, tá? O músculo masseter, que é esse músculo da mastigação que prende. Às vezes só o masseter não é suficiente, a gente aplica aqui nos músculos temporais também, músculo da mastigação, e aí a gente consegue diminuir o bruxismo também, tanto de pacientes com parkinsonismos, como outros pacientes que tenham, por exemplo, só apenas a ansiedade, né? Tem outras indicações ainda, né? Além aqui na região da face, eu já falei de bruxismo, já falei da salivação, mas a gente tem dois problemas que são, um é uma distonia também, que é o blefaroespasmo. Ele é muito comum de ocorrer no parkinsonismo, que são piscamentos excessivos. Então, o paciente pisca numa quantidade excessiva, às vezes até fazendo movimentos forçados de piscamentos, né? Então, esses movimentos de piscamentos excessivos, eles acabam retirando o fio de lágrima que cobre a nossa córnea. Então, o fio de lágrima que cobre a nossa córnea, produzido pelas nossas glândulas lacrimais, a lágrima, né? Ela é produzida numa quantidade certa para o número de piscamentos normais que nós temos. Se a gente não pisca, ou se a gente pisca demais, a gente retira a nossa lágrima do olho e ele vai começar a ter irritações. Então, a quantidade de piscamentos por minuto, existe uma faixa normal e não pode ser acima nem abaixo disso, não.
tá? Então, a gente tem o blefaroespasmo, mais uma indicação, né, que alguns pacientes com parkinsonismo apresentam. E muito parecido com o blefaroespasmo é a apraxia da abertura ocular. Ela, ao contrário do piscamento excessivo, ela é uma incapacidade de abrir. É como se o paciente desaprendesse a abrir os olhos. Então ele fica levantando as sobrancelhas, demonstrando que ele está tentando abrir, mas não consegue. Tá? E a toxina botulínica ajuda nos dois casos, tanto no blefaroespasmo, piscamentos excessivos, como a apraxia da abertura ocular, que é a dificuldade de abrir os olhos. Perguntaram aí sobre a periodicidade das aplicações. Então, as toxinas botulínicas, elas duram, a ação delas no nosso corpo começa a acontecer dentro de 3 a 5 dias e é máxima em 15 dias. Esse máximo vai durar 3 meses. Para alguns pacientes dura um pouco menos, para outros duram 4, 5, 6 meses. Raramente a gente tem paciente que volta de 8 em 8 meses, tá? Mas geralmente é de 3 em 3 meses. Então a gente pede que o paciente retorne para a próxima aplicação dentro de 3 meses, mas se ele achar que ainda está tendo efeito e quiser prolongar, ele pode ir prolongando até quando ele começar a sentir que está fazendo novamente os piscamentos, ou a salivação, ou o bruxismo, para fazer as novas aplicações. Além dessa região da face, da distonia cervical que eu já conversei também, em fases mais avançadas, a gente pode ter um sintoma de rigidez diferente da rigidez que ocorre no Parkinson. A rigidez do Parkinson é a rigidez plástica. É aquela que faz uma catraquinha, faz um movimento como se tivesse, quando a gente vai movimentar o braço do paciente, faz como se tivesse uma catraquinha funcionando, né? Então, essa é a rigidez do Parkinson. Existe uma rigidez que é mais comum do AVC, que é a espasticidade, que ela pode ocorrer em fases avançadas da doença, ou da doença de Parkinson, ou ocorrer nos parkinsonismos atípicos, já desde, às vezes, até desde fases leves, como, por exemplo, a degeneração córtico-basal, que eu falei, que é aquela em que o paciente parece ter metade Parkinson, metade AVC. Né? Então, ele ocorre espasticidade já precoce na doença. E aí, essa espasticidade, seja ela de início ou de fases tardias, a gente também pode aplicar a toxina botulínica, que ela vai ajudar a diminuir a espasticidade, vai diminuir dor, vai evitar complicações da espasticidade e vai melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, por exemplo, se ele tem uma espasticidade que deixa os joelhos dele muito juntos, as pernas muito juntas, impedindo que ele faça a higiene adequada, que ele se limpe de forma adequada, ou deixando aquela área muito suada e fazendo proliferando infecção fúngica. Então a gente evita tudo isso também com essa aplicação de toxina. As pernas vão ficar mais moles, vão ficar mais soltas e a higiene vai ficar melhor, vai evitar a proliferação dos fungos, vai evitar o acúmulo de suor naquela região. Alguém perguntou aí se é feita a aplicação pelo SUS. Sim. Então, aqui a gente, pelo menos eu estou falando da Paraíba, né? A gente tem aplicação no Hospital Universitário Lauro Vanderlei, temos 2 médicos aplicando, tem ainda em outros lugares aqui da cidade, lá em Curitiba, onde eu fiz especialização, tem local de aplicação também pelo SUS, no Hospital das Clínicas. Em geral, quando se precisa fazer pelo SUS, o mais adequado é procurar o hospital universitário da capital, que ali com certeza vai ter algum médico especialista em distúrbios do movimento, fazendo aplicação para os casos necessários. Certo? Uma última indicação que eu posso lembrar agora também é para dor crônica. Então, pacientes às vezes estão com a rigidez muito intensa, que não responde às medicações, uma rigidez mais axial. Então, às vezes a gente faz aplicações em músculos muito rígidos, com a rigidez do Parkinson, agora, do Parkinson mesmo, que a gente está falando, que gera uma dor crônica muito intensa. A gente também pode acabar tentando reduzir a rigidez desse paciente com a toxina botulínica. Tem uma pergunta aqui, doutor. Pode ter algum efeito colateral ou contraindicação? Sim, as contraindicações são basicamente 2,
né? Que já aí já fala um pouco do efeito colateral. A gestação, então a gente não faz aplicação em gestantes, né? Então sempre que vai pegar a toxina, a mulher tem que levar quando vai pegar pelo SUS, no caso, né? Tem que levar um exame de beta-HCG para demonstrar que ela não está grávida, não está gestante, o que libera a aplicação para ela. E a segunda é para questão de medicação anticoagulante. Quando a gente vai aplicar nos músculos maiores, nos músculos do corpo, por exemplo, né? Se o paciente usa uma medicação anticoagulante, aqui eu não estou falando de AS, o AS é um antiagregante, ele tem uma função mais simples, pode aplicar em quem toma AS, tá? E aí, quando ele usa o anticoagulante, que afina muito o sangue, se a gente aplicar uma injeção no músculo dele, né, como a gente vai aplicar em diversos músculos, corre o risco de causar um hematoma de grande monta, com assim, um prejuízo muito grande. Então, a segunda contraindicação para a aplicação de músculos grandes seria os anticoagulantes. Então, se o paciente tiver também um problema de coagulação, que mais para o lado da hipercoagulabilidade, né? Não para o lado do que faz trombos, estou falando para o lado do que sangra demais, a gente deve também evitar, porque na hora que vai injetar no músculo, mesmo que eu retire e faça a compressão lá naqueles grandes músculos, pode ser que o sangue ali, dali a algum tempo, venha a gerar um grande hematoma. E aí não vai ser interessante. Tem uma outra pergunta aqui, que eu vi passando, deixa eu ver se eu consigo baixar aqui. Ah, se tem aplicação em tremor nos lábios. Olha, poder aplicar pode. Eu nunca fiz isso, mas pode ser feito aplicação sim para tremor nos lábios. Se ele não estiver respondendo à toxina botulínica, acho que dava para a gente fazer. A gente tem que diferenciar o tremor dos lábios do tremor da mandíbula, né? Quando a mandíbula está movimentando ou se são os lábios que estão movimentando. Tendo bem certeza de qual é o que está incomodando o paciente, e já que aquilo não está respondendo às medicações usuais, a levodopa, que é a principal medicação utilizada no Parkinson, pode ser aplicado sim. Aí seria, digamos, para um efeito um pouco mais estético, acredito, né? Mas pode ser aplicado porque tem indicação, né? Os tremores seriam uma indicação também. A gente não faz muito no tremor de repouso, a gente tenta tratar o tremor de repouso mais com as medicações mesmo. Mas o tremor seria uma indicação também. O tremor na mão, lá a gente poderia fazer uma aplicação tranquilamente, mas assim, não é a rotina fazer para o tremor de repouso. Se tem mais alguma pergunta? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Teve uma pessoa aqui que é da Inglaterra, morando na Inglaterra. Ela perguntou sobre apomorfina ou toxina botulínica. Na verdade, as duas são medicações terapêuticas completamente diferentes, né? A gente vai ter as indicações da apomorfina, sim. Ainda não chegou no Brasil, eu não tenho nenhuma experiência tão grande para poder falar também sobre essa medicação, né? A apomorfina, para quem ainda é do Brasil e nunca ouviu falar, é um derivado da morfina, como o nome fala, né? E que ela reduz os sintomas da doença de Parkinson. Ela é utilizada de forma subcutânea, então é uma bomba, um aparelhinho que fica na cintura do paciente, né? E ele fica sendo injetando ali no subcutâneo da barriga do paciente essa medicação de forma contínua. Né? Ela é muito interessante para pacientes já em fases moderadas, para avançadas, que estão com aqueles problemas de ligar e desligar muito frequentemente, né? Mas ainda, infelizmente, ainda não chegou no Brasil. É uma opção cirúrgica que ajuda. Mas aí são para efeitos bem diferentes é mais para o lado de tratar os mesmos sintomas que a levodopa trata. Né? A toxina botulínica ela acaba tratando outros sintomas. E se a gente lembrar, tanto a doença de Parkinson quanto os outros
parkinsonismos, não, ela não tem morfina. É um derivado da morfina. Ela é da família, eu quis dizer. Tanto o Parkinson quanto os outros parkinsonismos, eles não têm só os sintomas motores. Eles têm uma gama de outros sintomas motores, não só aqueles três clássicos que eu falei, né? A bradicinesia, o tremor de repouso e a rigidez plástica, mas tem vários outros sintomas motores e vários sintomas não motores. Então a gente vai ter medicação para muita coisa na doença de Parkinson. A gente acaba aprendendo como tratar múltiplos sintomas. Isso que é bom, né? Na É, verdade, para o paciente de Parkinson, cada vez que eh, cada vez mais que tem medicações que tem melhorias nas condições de vida, é melhor ainda. É muito melhor ainda. Porque, na com verdade, certeza. às vezes a gente pensa que em ser de um determinado situação, um determinado tipo de que o Parkinson apresenta, e ele vem totalmente diferente, né? Como no É, meio a gente fala que cada Parkinson é, é diferente de cada uma pessoa para paciente é outra. um Parkinson diferente. Exatamente. Então é muito importante que cada vez mais surja medicações é, sempre medicações para poder ajudar mais na melhoria de qualidade de vida. Exatamente. Até quem sabe um dia chega a cura, né? Mas Sim, com até certeza. lá, até lá, a melhoria de vida que é importante. Mas vamos ver aqui, Exatamente. tem mais perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui, doutor. Enquanto Certo. não incomodar e limitar, o melhor é postergar os medicamentos? É, eu acho que ele está falando aí sobre a doença de Parkinson de uma forma geral, né? Bom, É, eu acho que não. Eu acho que não adianta em nada. Antigamente, na década de 90, mais ou menos, saíram alguns estudos sugerindo que algumas medicações elas eram neurotóxicas. Ou seja, que o fato de eu estar tomando as medicações para o Parkinson acelerava o processo de neurodegeneração. Então, já foram feitos estudos para todas as doenças, para todas as medicações, basicamente, comprovando que nenhuma medicação é neurotóxica nem neuroprotetora. Então, não adianta postergar a medicação, não tem benefício nenhum. O paciente ele só vai ter mais incômodo com mesmo sintomas leves de forma desnecessária. Então, tão logo um paciente seja diagnosticado com Parkinson, deve ser iniciado medicação. Agora, qual medicação iniciar, aí vai depender, né? Então, se o paciente está com um parkinsonismo muito leve, muito precoce mesmo, a gente pode iniciar outras medicações que não a levodopa. Porque quem toma levodopa sabe que o grande problema dela é a quantidade de vezes que tem que tomar ao dia, né? Porque a gente começa no mínimo de 8 em 8 horas, de 8 em 8 não, desculpa, 3 vezes ao dia, e vai só aumentar a quantidade de vezes que toma ao longo da vida do paciente. Né? Então, se a gente quiser evitar isso, então tem como no início a gente começar com medicações que sejam tomadas só uma vez ao dia. Por exemplo, a rasagilina, que é um inibidor da monoaminoxidase B. A amantadina também pode ser utilizado. Eu não costumo iniciar a amantadina. O pramipexol, que são os agonistas dopaminérgicos, então são medicações que normalmente a gente diz que auxilia o Prolopa, ou seja, eles não têm o mesmo poder que o Prolopa, mas em fases muito precoces, eles podem ter um efeito similar ao da levodopa. Então, dá para iniciar essas medicações lá no início, muito leve, dá. Agora, um paciente que já tem um pouco de sintomas um pouco mais evidentes, dar medicações como essas, a gente vai estar evitando, não vai estar dando para esse paciente a melhor medicação que vai zerar os sintomas dele na fase inicial. Porque na fase inicial, o paciente ele vai se dar muito bem com a medicação. Então, a gente tem que aproveitar essa fase. Essa fase vai durar naquele paciente de 5 a 8 anos, independente de eu usar medicação ou não. Então, se eu postergo, quer dizer, eu só vou perder tempo de usar a medicação na melhor fase que ele tem.
O neupro também, bem lembrado, que é outro agonista dopaminérgico, ainda por cima é adesivo, colocado uma vez ao dia. Quer dizer, então, na fase inicial, dá para a gente utilizar umas medicações muito mais tranquilas, para o paciente ter a melhor qualidade de vida possível, aproveitar ao máximo aquele começo de doença, que ele ainda não vai ter que se preocupar com tantas complicações da doença, né? Então, ele vai viajar muito mais do que pacientes de fase avançada, né? Então, deixar o paciente aproveitar, vamos usar medicação, o levodopa para um pouquinho depois, né? Quando ele tiver mais necessitado mesmo. Uma outra situação é quando o paciente ele ainda é ativo, né? Ele não quer deixar de trabalhar, por exemplo. E aí a levodopa tomado de horários fixos acaba sendo um pouco chato para ele. E ele prefere tomar uma medicação de uso único ao dia. Então a gente pode iniciar o neupro, a rasagilina, outras medicações assim que são de uma vez ao dia para postergar o início da levodopa. Tem outra pergunta aqui. Deixa eu só voltar aqui. Tem uma pergunta da Neila aqui. Se todo paciente com Parkinson vai ter discinesia? Bom, essa é uma pergunta boa, Neila. A questão da discinesia, aí primeiro, vamos voltar para a classificação inicial, né? Eu falei que a gente está falando hoje assim até de mais do que doença de Parkinson. Existem as outras 4 doenças neurodegenerativas que cursam. Então, estas daqui, tipicamente, elas não apresentam discinesias igual ocorre na doença de Parkinson. Até pode ocorrer umas discinesias um pouco diferentes, às vezes um pouco mais da região cervical, oromandibular, às vezes mais nos pés, né? É uma discinesia diferente do que ocorre da doença do Parkinson, que é mais o corpo todo, né? Mas geralmente os pacientes com Parkinson, isso é uma dica até para o diagnóstico de que é realmente doença de Parkinson, é o fato de que apresenta a discinesia. Então, o fato de apresentar a discinesia clássica sugere que o diagnóstico é realmente de doença de Parkinson e não uma das outras 4, que a PSP, a atrofia dos microsistemas, a degeneração córtico-basal e a paralisia supranuclear progressiva e a demência por corpúsculos de Levy. Desculpa. Tem aqui outra pergunta aqui, doutor. Qual o limite de uso do Prolopa por dia? Se tem algum limite ou... Então, o limite é o limite que o paciente tolerar, digamos assim, né? A gente vai aumentando a dose e acompanhando o paciente. Caso ele não apresente efeitos colaterais, a gente pode ir aumentando, tá? Existe, mas de fato, assim, a gente vai vendo pela tolerabilidade do paciente mesmo. A levodopa é uma medicação que, quando a gente inicia devagarzinho, ela é bastante segura, né? A contraindicação para a levodopa, contraindicação absoluta, seria basicamente o melanoma, porque ela dá. O melanoma é um tipo de câncer de pele, né? O mais maligno, inclusive, e ela é a substância que o melanoma gosta, né? A dopamina, né? Então, a dopamina ela é convertida em melanina. Então, vai ser como se fosse um alimento. Então, não tendo melanoma, a gente pode utilizar em doses boas, né, para o paciente, enquanto houver benefício sem malefício. Não havendo os efeitos colaterais, a gente vai utilizando. Quando começa a aparecer efeitos colaterais na doença, no paciente com doença de Parkinson, a gente tenta retirar primeiro as medicações, as auxiliadoras, digamos assim. Por último, a gente vai mexer na levodopa. Então, essa é a medicação que a gente mexe por último mesmo. Deixa para mexer primeiro nas outras medicações. Existe algum tratamento eficaz para o Parkinson sem o uso do Prolopa?
Desculpa, eu não entendi. Se existe um tratamento eficaz. para o Parkinson sem o uso do Prolopa. Então, dá para utilizar essas outras. Quando é muito inicial, dá para iniciar essas outras medicações, que eu digo que são as auxiliadoras. Então, nas fases iniciais, dá. Depois do primeiro ano, geralmente, ao finalzinho do primeiro ano de sintomas, o paciente não vai conseguir ficar bem sem sintomas se a gente não utilizar o levodopa. Então, vai precisar iniciar, certo? De uma certa forma, vai precisar iniciar. Perguntaram aqui, eu estou vendo também sobre a cirurgia, que eu acho que entra um pouco nesse assunto, né? Talvez algumas pessoas tenham na mente que a cirurgia cura o Parkinson. Na verdade, ela não cura. Ela funciona agindo nos efeitos que o próprio levodopa age. Ela não age em nada mais além do que o levodopa age. Então, para que serve a cirurgia? Ela serve para, em casos selecionados, em alguns pacientes que a gente vai poder submeter ao procedimento cirúrgico, a gente conseguir diminuir a quantidade do medicamento pelo efeito colateral que ele está causando. Então, a gente está utilizando o Prolopa subindo, subindo, o paciente tem benefício com o Prolopa, mas eu estou necessitando de doses altíssimas, para as quais ele tem muito efeito colateral ou muita discinesia. Então, o que é que eu preciso fazer para esse paciente? Eu faço o procedimento cirúrgico e aí eu vou conseguir baixar a quantidade da levodopa que esse paciente está tomando e vou diminuir as discinesias, vou diminuir os efeitos colaterais, mas geralmente o que a cirurgia consegue obter é basicamente a mesma coisa que o Prolopa, que o levodopa consegue obter. Então, seria, no caso, a cirurgia mais o Prolopa seria para dar outra melhoria de vida, né? Exato. Sempre vai continuar usando o levodopa. Por parte de nós, neurologistas, especialistas em distúrbios do movimento, a gente não vai tirar, né? Muita gente pensa, por exemplo, chega uma pergunta que chega constantemente no meu consultório é se eu posso trocar o levodopa pelo canabidiol. Não. O canabidiol, ele tem um futuro muito grande, eu acredito, nas doenças. A gente ainda vai utilizar bastante após fazer alguns estudos, né? Então, mas no momento, assim, basicamente a gente não tem indicação para os distúrbios do movimento. Ele serve muito mais para tratar a ansiedade. Então, se eu tiver um paciente que tem uma agitação, ou uma ansiedade, ou uma dor crônica intratável, eu posso utilizar o canabidiol. Mas de jeito nenhum que eu vou retirar o levodopa, né? Chegou uma paciente para mim no ano passado, em que a filha tirou todo o levodopa da paciente e colocou só o canabidiol. A mulher estava um caco de rígida, assim, uma pessoa que estava uma pedra de tão rígida e tinha emagrecido, assim, quilos em 2 meses. Cerca de 10 quilos para uma pessoa que já pesava pouco, né? Ela perdeu 10 quilos em 2 meses e não ajudou em nada para ela, pelo contrário, foi o que afundou a paciente. E é uma paciente que tem uma certa resistência, uma familiar que tem uma certa resistência em voltar com a medicação. Então, assim, está bem complicado tratar esse caso. O canabidiol, quando ele tiver indicações mais precisas, ele não vai substituir o levodopa. Do mesmo jeito que a cirurgia não substitui o levodopa. A levodopa é a melhor medicação atual no tratamento dos sintomas motores dos parkinsonismos. Alguém perguntou aqui se os adesivos do Neupro têm alguma contraindicação. Tem. Então, o Neupro ele é agonista dopaminérgico, assim como o Pramipexol, que tem diversas marcas que eu não vou citar nomes, né? Então, os agonistas dopaminérgicos, o Neupro é uma marca, inclusive, né? O nome correto é rotigotina, que é o da substância, tá? Então, tanto o rotigotina quanto o Pramipexol são agonistas dopaminérgicos. Os agonistas dopaminérgicos, eles têm alguns efeitos colaterais que são manejáveis, outros a gente acaba precisando retirar a medicação mesmo. Por exemplo, pode causar edema nos pés,
pode causar transtornos do controle do impulso. O que é isso? É o paciente não conseguir controlar certas vontades. Nas mulheres, por exemplo, podem ocorrer compras exageradas. Então, a mulher pode ficar endividada de tanta compra porque ela não consegue controlar o impulso de comprar. Nos homens pode ter alguma coisa relacionada à sexualidade, então o homem ficar exaltado demais com a vizinha, com a pessoa da reabilitação, querendo sexo o tempo todo, ou vendo pornografia demais. Então tem muito desse negócio. Que mais que os agonistas dopaminérgicos podem causar? Alteração cognitiva e alucinações também são efeitos colaterais possíveis. Então, quando esses efeitos aparecem no indivíduo, uma das primeiras medicações que a gente precisa retirar são os agonistas dopaminérgicos. Foi perguntado se dá agitação nas pernas. Não. Inclusive, tem um sintoma que é chamado síndrome das pernas inquietas, que pode ocorrer em pessoas que nem tenham Parkinson, mas ocorre também no Parkinson, que a medicação número 1 de tratamento dessa síndrome das pernas inquietas, são os agonistas dopaminérgicos, até em baixas doses, muito menores do que a que a gente utiliza na doença de Parkinson, tá? Então, ela não causa agitação nas pernas, não. Ela, inclusive, trata a síndrome das pernas inquietas, que é uma sensação ruim, que melhora com o movimento, quando eu faço os movimentos, e que ocorre tipicamente no período da noite. Foi perguntado aqui também se já existe a levodopa em spray via oral. Que eu saiba, no Brasil não tem, tá? Mas parece que está chegando não é spray oral, é spray, se eu não me engano, no nariz, se não me falha a memória. Mas ainda não chegou no Brasil, não. Deve estar chegando aí nos próximos 5, no máximo 10 anos, que a gente vai estar utilizando. A indicação dessa levodopa através de spray é para utilizar como se necessário, né? Então, o paciente tem um ciclo razoavelmente conhecido em que a gente vai utilizar as medicações e vai cobrir bem, mas de repente ele dá uma travada, não sai de jeito nenhum, aí aquele spray ele serve para dar esse resgate. A palavra que estava faltando é a palavra resgate. Perguntaram aqui também sobre a eletroestimulação. A eletroestimulação, né, existem vários tipos de eletroestimulação. O que é basicamente? Um aparelhinho que está fazendo uma estimulação transcraniana, né? Ela pode ser magnética ou pode ser elétrica. Ela tem benefícios sim para determinados sintomas. Então, sintoma cognitivo, sintoma de humor, depressão, mais ansiedade até. A gente pode trabalhar na parte da cognição. Então, tem algumas coisas que estão sendo bastante estudadas, ainda é uma área muito nova. Apesar de ser um tema muito antigo, é uma área muito nova de estudo ainda, né? Então, tem as indicações bem precisas, mas é como eu falo, né? A gente tem que saber a indicação correta. Não adianta dizer assim, vou fazer eletroestimulação, parar com os levodopas, e isso vai curar o meu Parkinson. Não, não vai. Não é nada, infelizmente, nada ocorre da forma mágica como a gente gostaria que ocorresse. Seria muito bom que existisse a cirurgia que vai lá, coloca um eletrodozinho no cérebro e acaba o parkinsonismo sem precisar tomar remédio, sem o paciente ter discinesias, sem ter nada. Seria bastante excelente. Com certeza. Doutor, tem aqui uma pergunta. Se o Parkinson causa cãibra nas pernas e insônia? Insônia causa. A cãibra nas pernas também pode causar, na verdade, né? Assim, é muito comum nos distúrbios do movimento existirem as cãibras como um sintoma das doenças. Geralmente elas ocorrem mais em doenças do sistema nervoso periférico do que do central, mas pode ocorrer. Uma diferença que eu gostaria de fazer é voltar a falar da síndrome das pernas inquietas, porque ela é muito confundida com várias outras coisas. Confundida com insônia, confundida com cãibras, confundida com inquietação, com agitação, sem ser. Ela é uma sensação ruim, tipicamente nas pernas, que ocorre ao final do dia
e eu preciso estar movimentando as minhas pernas para essa sensação melhorar. Então, muito facilmente é confundido com cãibra, muito facilmente é confundido com agitação. Ela causa uma insônia inicial, porque eu só vou conseguir dormir quando eu tiver uma fadiga grande, né? De quando eu me cansar de tanto movimentar as pernas e não aguentar mais, aí pronto. Aí entra no sono e pode ser que durante o sono desapareçam esses movimentos, e pode ser até que ocorra durante o sono também, atrapalhando o sono. Raramente esses sintomas vão ocorrer ao longo do dia inteiro, eles são mais clássicos de ocorrerem durante a noite mesmo. É, E aí tem tratamento, por coincidência, é o mesmo tratamento da doença de Parkinson, então tipicamente a gente já consegue fazer o tratamento nos pacientes com Parkinson, quer eles tenham, quer não, quer eles manifestem ou não, porque a gente já utiliza as medicações utilizadas. A gente precisa fazer diagnóstico diferencial, porque existe essa síndrome das pernas inquietas secundária a algumas situações. Duas situações bem importantes da gente citar são a gestação e a anemia. Então é importante, mesmo em pacientes com Parkinson, a gente fazer a investigação para ver se o paciente não tem uma dessas duas situações, porque as pernas inquietas podem indicar serem secundárias a isso também. Alguém fez uma pergunta aqui, se pode tomar o Neupro e o Parquidopa de 250? Pode. Na verdade, assim, todas as medicações que existem para o Parkinson, elas são para ser utilizadas em conjunto, tá? Então, o levodopa é a melhor medicação que existe, não tem nenhuma que, pelo menos assim, passou do primeiro ano de doença, todas as outras vão ser inferiores, mas elas vão ajudar o Prolopa, a levodopa, desculpa. Então, elas vão ajudar a levodopa, elas melhoram o efeito da levodopa e podem ser utilizadas juntas. Todas elas podem ser utilizadas com levodopa. Não existe essa. Dentre as medicações que são indicadas para o Parkinson, não vai existir contraindicação. O que pode ser uma contraindicação, por exemplo, é quando eu falei que eu não vou prescrever 2 agonistas dopaminérgicos, né? Então, se o paciente já está usando o adesivo de Neupro, eu não vou prescrever para Mipexol para ele, porque não faz sentido, porque ele já usa um. Eu não vou utilizar o Prolopa e o Parquidopa, porque os dois são levodopas, né? Eu trabalho apenas com uma das marcas, no caso. Tem mais uma pergunta aqui que chegou. Urticária é ligada à falta de dopamina? Olha, infelizmente eu não vou saber responder essa. Urticária, com a falta de dopamina, não tô lembrando desse assunto. Vou dar uma pesquisada para encontrar algo, porque eu não estou muito por dentro dessa, não. Perguntaram aqui também sobre a diferença da Parquidopa e do Prolopa. Os dois são levodopas, são marcas marcas diferentes da mesma substância. Sendo que sempre que o levodopa ele precisa chegar intacto ao cérebro, onde ele vai agir, tá? No nosso sistema, no nosso sangue, na periferia, existe uma enzima que degrada a levodopa, transformando em dopamina. Só que aí a dopamina não vai agir no cérebro. Eu tenho que fazer essa transformação de levodopa em dopamina no cérebro, tá? A enzima que existe lá no cérebro também existe no sangue, que é a dopa-descarboxilase. Então, o que é que acontece? Sempre que a gente dá o levodopa, a gente tem que dar ele associado a um inibidor de dopa-descarboxilase do sangue. Então, o Prolopa é o levodopa mais o benzerazida e o Parquidopa é uma outra, não é a benzerazida, é a carbidopa, se não me falha a memória, o inibidor. Maria Morales colocou assim: tomo Prolopa BD 3 vezes ao dia e HBS 2 vezes, mas tremo muito. Então tem que ver, Maria, os horários da sua medicação, qual é o horário que o tremor está aparecendo mais.
tem que entender também um pouco, o médico pode explicar isso para você, que o tremor não é o melhor, não é o sintoma principal que o levodopa vai tratar. O que a gente precisa tratar no paciente com Parkinson é a lentidão dos movimentos e a rigidez, porque esses são muito mais prejudiciais à qualidade de vida do paciente do que o tremor. O tremor ele é muito mais visual, ele só ocorre no repouso, então ele acaba não sendo o nosso principal alvo quando a gente está tratando. Por mais que para o paciente, muitas vezes, socialmente falando, né, esteticamente falando, o paciente se incomoda mais com o tremor. Mas os sintomas que a gente trata, que a gente visa tratar melhor, são a rigidez e a bradicinesia, que é a lentidão dos movimentos. Então tem que entender isso, tem que ver quais os horários que está sendo tomado, quais os horários que o tremor aparece mais, o que é que pode ser adicionado de medicação para tentar melhorar. Por exemplo, a Aurora comentou aqui sobre o Mantidam e o Aquineton. O Aquineton é um anticolinérgico, é uma medicação a melhor para tratar os tremores, sendo que ela é um anticolinérgico, ela tem um potencial de causar alucinações, de causar alteração cognitiva. Então, eu não vou prescrever Aquineton de jeito nenhum para paciente idoso. Ele já tem um risco por si só pela idade. Se eu prescrevo Aquineton, ele vai desenvolver uma demência. Então, para idoso, de jeito nenhum. Mas se ela for uma paciente jovem, 40 e poucos, ou no máximo 50 anos, e o tremor está incomodando muito, a gente pode começar a introduzir pequenas doses do Aquineton durante um período em que ela vai sentir melhora do tremor, vai ficar aí 5 anos, ou até 10, sei lá, e depois a gente vai precisar retirar para evitar que não apareça um quadro cognitivo ou de alucinações nela. Mas se ela for jovem, que tenha um tremor muito importante, é quando a gente pode utilizar o Aquineton. Já o Mantidam, ele é basicamente, ele pode ser utilizado nas fases iniciais como tratamento único, mas eu não costumo fazer muito isso, né? Isso está na literatura, eu não faço muito. Mas o Mantidam ele é utilizado para tratar aquelas discinesias induzidas pela levodopa. Então, aqueles movimentos coreicos que o paciente fica fazendo, parece que está dançando, toda hora faz um movimento diferente, uma hora é do braço, outra hora é da mão, aí bota a língua para fora, aí levanta os olhos. Então, é um movimento não padronizado mesmo, né? Isso chama coreia. A coreia ela pode ser induzida pela levodopa, geralmente já nas fases moderadas da doença. E aí o Mantidam, ele ajuda a tratar os sintomas da coreia induzida, da discinesia. Doutor, já estamos com mais de 50 minutos de bate-papo, entendeu? Se Certo. o senhor quiser já dando quer finalizar, querendo já né, nosso bate-papo, pode já ficar. Certo. Então, eu quero agradecer à associação pelo convite de falar sobre toxina botulínica. A gente acabou falando muito mais do que toxina botulínica, né? A pessoa que convive com a doença de Parkinson ou com qualquer outra das doenças que causam parkinsonismos, né? Ela é uma pessoa que tem múltiplos sintomas, né? Os sintomas são vários, motores, não motores, complicações dos tratamentos. A gente tem muita coisa para estar fazendo pelo paciente, porque como você falou, Alisson, no início, o principal que a gente precisa ter é qualidade de vida, né? Apesar da doença, é ter uma excelente qualidade de vida. E basicamente a gente tem como manejar tudo que vai aparecendo na vida do paciente para ter uma melhor qualidade de vida. Então, procurar um médico neurologista bom, que entenda da ciência, né? Que esteja atualizado, que faça as coisas da forma correta, né? Mesmo que ele tente novas medicações, tente novas terapias, mas que ele se mantenha também nas terapias que já são reconhecidas para manter a qualidade de vida do paciente, né? Para o paciente não piorar os seus sintomas por conta dos tratamentos realizados, né? Quando a gente faz escolhas bem adequadas, né, a gente indica a cirurgia só para os pacientes que de fato vão se beneficiar dela, os resultados são os melhores possível.
Gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes, a Neila, a todos que mandaram as dúvidas, certo? Foi muito bom. A gente mudou um pouco do papo, né? A toxina botulínica, como eu falei, tem muita indicação: blefaroespasmo, apraxia da abertura ocular, salivação excessiva, bruxismo, dor crônica, tem ainda complicações urológicas, né? Aí deve ser aplicado pelo urologista, não é para a gente, pelo neurologista. Em fases mais avançadas, a espasticidade, as distonias que podem ocorrer no pé, ou uma distonia cervical, num parkinsonismo atípico. Ainda em sudorese excessiva também é uma indicação. Se ela for numa região localizada, a gente pode diminuir a sudorese excessiva também com a toxina botulínica. E um abraço para todos aí que me deram a oportunidade, para a Neila, para o Alisson, por terem me recebido hoje aqui nesse bate-papo. Eu que agradeço o senhor, entendeu? Nós que agradecemos ao senhor, eu e a Neila, que infelizmente era para estar aqui comigo hoje, mas aconteceu um probleminha, digamos assim, né? Um probleminha de off, né? O Parkinson também vem para a gente, não é brincadeira, tem horas que vem pesado realmente, É e imprevisível, né? com certeza, imprevisível mesmo. E quero agradecer a todos que acompanharam, que mandaram suas perguntas, que todas as sextas-feiras nós estamos fazendo uma live falando sobre o assunto Parkinson, né? Tratamentos e tudo, e no da nossa página. Já temos vários outros bate-papos também muito interessantes, tá? Queria agradecer o senhor mais uma vez, agradecer a todos que participaram, tá? E com certeza, sexta-feira que vem, estamos aí com mais um bate-papo muito interessante sobre o Parkinson. Excelente. Um E bom final de semana para todos. bom final de semana para você também, para todos, tá? Muito obrigado. E eu estou me acostumando ainda com a câmera, Tá entendeu? ok. Mas você foi muito bom. Muito obrigado pela companhia. Tá bom. Até Obrigado, mais. doutor. Obrigado a todos. Até semana que vem.